são duas coisas que pesam muito na vida do homem. Primeiro, o casamento. Segundo, o nascimento dos filhos. Também foi uma outra virada de chave, quando o Arthur nasceu. E ali foi um sentimento que eu até então não tinha, sabe? Eu não conhecia esse sentimento de pai, né? Enfim. E que eu prometi para ele, no dia do nascimento dele, eu lembro até hoje isso aí. Eu peguei ele no colo e eu falei para ele, meu filho, eu vou te amar a vida inteira. Ele falou, tipo, vou te amar, sabe? E eu realmente busquei isso, sabe? Entregar amor às pessoas. E a partir do momento que você pode, que você já passou alguma dificuldade, né? Ou teve alguma vontade, e percebe que alguém do teu lado, e você tem um pouquinho de amor para dar, precisa de alguma coisa, você faz isso com toda a naturalidade do mundo. Então já vem uma outra fase de amadurecimento da vida, né, que você olhar o próximo. O que é a MS Integração? Nós somos uma empresa de consultoria agropecuária, focada principalmente na produção de soja, milho e outras culturas, mas também com trabalhos aprofundados na integração lavoura-pecuária. Hoje nós temos alguma área de atuação com algodão e outros serviços acessórios. Principalmente ela é consultoria. Segundo serviço que ela presta é a agricultura de precisão, que ele é um trabalho principalmente de diagnóstico e recomendações. E é diferente da consultoria. A consultoria, você tem uma atuação o ano inteiro, fazendo planejamento e acompanhamento e participando da vida do produtor. Isso é um modelo de trabalho que gera resultado. Café Brothers, episódio 74. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial aqui de Maracaju, Ronei Pedroso, engenheiro agrônomo, da turma de 2006, da UCDB. Ele tem uma especialização Lato Senso, produção de cana-de-açúcar, é isso? Lato Senso. Lato Senso. Especialista em agricultura de precisão, sócio fundador da MS Integração desde 15 de nove de 2011. Casado com a Jaqueline há 14 anos, é o pai do Arthur e da Gabriela. Seja muito bem-vindo ao Café Brothers. Obrigado, Xandu. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo bom hoje. Vamos sim, deixa com nós. Tiagão, eu posso passar aqui e dar boa noite para o nosso diretor. Seja muito bem-vindo, Thiago Torada. Boa noite. Satisfação ter você com a gente. Osmar Neto, seja muito bem-vindo. Cara, gratidão e gratificação de estar aqui, mano. Graças 74 episódios. 74 episódios juntos. Caramba, mais uma vez. 74 semanas. Eu acho que foi mais, né? Que teve semana que a gente não gravou, né? E hoje tem um brother novo aqui no café, que seja muito bem-vindo, Rafael. Valeu, obrigado. Muito bom estar aqui de novo. Eu tenho um apelido carinhoso que eu chamo ele, o Menotinho, porque ele é muito parecido com o Menotti. E ele tá aqui com a gente aí. Um salve pro Álvaro Lanza, vai ficar um tempinho fora aí. O Vadinho também, o Zé. E um abraço pro Thiago Tamioso, que tá lá nos Estados Unidos. Vai virar meme, hein, cara? Vai. Ficar com a Luísa, que tá no Canadá. Osmar Neto, fala aí dos nossos patrocinadores, a galera que faz a parada acontecer aqui. Cara, hoje a mesa tá recheada de patrocínio, hein? Você viu, cara? 454, agência de marketing digital. Acelera Comunicações nesse banco aqui que não vai ser substituído nunca, né? É verdade. Central Serviços. Os A caras. Gold Cereais e hoje 2 patrocinadores Fortíssimo. fortíssimos. E-Forte, que é forte, e MS Integração. Opa! Beleza, galera, maravilha. Satisfação. Pessoal, seguinte, antes de começar o app, vai lá, clica nas notificações no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal no YouTube. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, TikTok. Se você pensar, nós estamos lá. Dá uma força para nós, falta um pouquinho só para 1 milhão de inscritos no YouTube, né? Tem que ter fé, né, cara? Na safrinha chega. Perfeito. A safrinha 1 chega. milhão chega. E hoje vamos bater um papo com o Ronei aqui. Se Ronei, Deus quiser, né? cara, como é que você foi parar nesse mundo da agricultura? Você que veio de um lugar diferente aí, né? A gente tava falando aqui no backstage. E em algum determinado momento na sua vida aí, quase chegando na meia-idade, vamos dizer assim, do vida do homem aí, que a gente já tá focado num caminho, você deu um 180 e foi parar na agricultura. Sim. Perfeito, gente. Eu não comecei a minha vida profissional na agronomia. Na verdade, eu tinha um contato quando era mais jovem, né? Quando era guri. Meu pai tinha um sítio, a gente tinha uma lavoura lá pequena, mexia com gado. E ele sempre teve comércio aqui na cidade de Maracaju. Só que daí, quando eu comecei a trabalhar, a estudar, na verdade, pensar na primeira profissão, isso aí é no ano de 1994.
Caramba. Já tem uns aninhos já. Nos Estados Unidos. Exatamente. Eu fiz vestibular em 1996. Então, eu passei 1 ano, 2 anos pensando, né? Enfim, de 15 para 16 anos, para que vestibular que eu ia fazer. E aí eu tinha optado, naquela época, pela computação. Na verdade, tinha começado naquela época, vinham os computadores. Eu acho que não é da época de vocês. 386, 486... Os primeiros não, era modelos era assim. Vocês se lembram disso aí, né? Lembro. Tinha os Essa época eu tava computadores. na fazenda, mano. Então na assim, fazenda tinha outros computadores. Cavalo, gado, cachorro. E na gráfica, naquela época lá, esses computadores eles vieram para mudar totalmente o sistema de produção de impressão. Porque naquela época lá você tinha os tipos, né? Tipografia, a gente montava chapas de tipo e distribuía nas caixinhas, né? Tudo mecânico. No computador, quando veio o computador, virou outro mundo. Então, eu me interessei muito pela computação naquela época lá, e eu fui fazer vestibular, sabe, em Campo Grande. Dei em Campo Grande 3º ano, fiz vestibular na UCDB e na Universidade Federal. Na UCDB era Engenharia da Computação. E eu tinha vontade de trabalhar lá, né, enfim. Aí, na Universidade Federal, tinha a opção de fazer Ciências da Computação de manhã ou Análise de Sistemas à noite. E aí eu acabei optando por fazer análise de sistemas, né, vestibular. Aí passei, né, no UCDB, passei na universidade, na UFMS. Eu lembro que naquela época lá a concorrência era 18-1 por vaga. Era alto já. Era alto. Era muito interessado já por computação. Que ano que era? 1996. 96, já tava chegando perto do bug do milênio lá. Por aí. Mais ou menos. A gente ia ter bastante problema para resolver, né, com o computador. Na verdade, a tendência normal, né, naquela época lá todo mundo já sabia que a informática ela ia vir para ficar. E aí eu fiz análise de sistemas 3 anos, até o ano de 2000, mais ou menos, não me lembro certinho os anos, né? Só que nesse meio tempo que eu comecei a fazer a faculdade de análise de sistemas, eu comecei a trabalhar em Campo Grande também. Sempre assim, sempre, naquela época, tudo tinha uma certa dificuldade, né? A gente passava por um momento de economia ruim, pós-plano Collor, não sei se vocês lembram disso aí também, plano né? real, Exatamente. Tal. E tudo era muito minguado, então assim, a necessidade de trabalhar, a vontade de trabalhar, e aqui em Maracaju sempre eu trabalhei também, antes de ir para lá, trabalhava na gráfica, então sempre tinha ali um meio saláriozinho, para poder realmente ter o dinheirinho para fazer as coisas nossas, né? Em Campo Grande não foi diferente. E comecei a trabalhar, passei 1 ano lá sem trabalhar, no outro ano consegui um serviço na gráfica de um tio meu, para fazer arte final. E nisso, lá pelo 2º, 3º ano da faculdade, nós já tínhamos uma gráfica em Campo Grande também. Rodando. Meu pai em sociedade com meu tio. Meu tio ficou, acho que 1 ou 2 anos lá, foi embora, e aí eu acabei assumindo para tocar essa gráfica. Eu acho que eu assumi ela, se eu não me engano, com 21 anos, Neto. Com 21 anos eu estava tocando uma empresa em Campo Grande. Naquela época eu já estava assumindo um pouquinho de responsabilidade, sabe? A mais, né? Enfim, do que a gente tinha como estudante, como funcionário. E eu toquei essa empresa lá por 5 anos, essa gráfica. Chamava Gráfica Paiaguás. Ela ficava na frente do Canil Lanches, ali na Rua São Paulo. Não sei se você lembra disso, naquela época lá. E ali eu fiquei 5 anos. Só que nesse meio tempo eu acabei parando a análise de sistemas, né, em função das coisas, né? Eu estava muito focado no trabalho, sabe? Focado, então o meu foco ficou naquela gráfica lá, e a faculdade acabou ficando de lado, sabe? Então eu repeti 1 ano, repeti o 2º ano, né? Aí eu falei, pessoal, não, eu vou parar a faculdade, vou, né, me especializar nisso aqui, vou dar sequência aqui. E o tempo passou, né? Acho que passaram 5 anos ali, e as coisas, de fato, 1º, 2º ano, você vai criar uma expectativa, 3º, 4º ano, você já tem uma realidade diante de você, e você precisa amadurecer aquilo lá, isso sabe? Aqui vai dar ou não vai dar. Exatamente isso, sabe? E aí passamos os 2 últimos anos ali com muita dificuldade, sabe? Dificuldade de pagar as contas da empresa e enxergar um futuro, sabe, naquilo, de verdade, sabe? Que pudesse me dar realmente aquilo que eu estava buscando. Né? Exatamente. E aí, diante de algumas dificuldades, algumas coisas que aconteceram naquela época, eu lembro que, assim, o prédio era muito simples, muito inseguro, né? Então, você foi assaltado uma vez. Aí você, com toda dificuldade para comprar computador, naquela época, o computador era muito mais caro do que é hoje, né? Porque era uma coisa diferente. E aí, estamos lá pagando a parcela do computador, me roubam de novo. Lá que, mano. Aí, por exemplo, prestação do carro vencendo, sabe? E aí, uma série de coisas, sabe? Que começa a se juntar e você começa a repensar o teu
o que você está fazendo aqui, né? O que você pode esperar disso que você está fazendo para o futuro, né, teu. E aí me passei um tempo, né, refletindo sobre isso, o que eu posso fazer realmente para mudar o rumo das coisas, né, porque realmente não estava enxergando um futuro promissor naquilo que eu estava fazendo. Tinha dado uma volta muito grande, como eu comentei com vocês, né, tinha tudo para trabalhar, né, bem formado, né, em informática. E aí eu tomei a decisão. Eu falei, não, o que eu tenho hoje aqui não me garante para o meu futuro. Essa gráfica aqui, por exemplo, eu tenho essa empresa hoje aqui, mas amanhã eu posso não ter ela mais. Eu senti isso na pele. E o meu diploma, aquele diploma que eu deixei de fazer, se eu continuasse persistindo, aquele diploma, ele nunca deixaria de existir para mim. Então eu falei, eu vou voltar a estudar. Então encerrei, acho que, se eu não me engano, dia 1º de julho de 2003, por ali. Eu fechei a gráfica, sabe? Fui bater na porta de todos os meus credores, e falei, pessoal, eu tô indo embora, sabe? Eu tenho que fechar, eu vou para Maracaju, tá aqui o endereço do meu pai, onde que eu vou morar lá, sabe? Meu pai tem empresa lá, e eu vou tentar pagar de alguma forma as contas que eu tinha para pagar, sabe? Mas fiz questão, sabe, de não sair, né, enfim, sem dar satisfação. Isso, anoitecer e não amanhecer, né? Exatamente. Isso aí, para mim, ia totalmente contra aquilo, né, que a gente sempre foi educado para ser, né? Isso aí tá parecendo um fim do relacionamento que você tava contando ali, cara. Exatamente. Era um relacionamento que não tava dando muito certo ali, aquela mulher meio bandida, né? Falou assim... falou assim, eu tô indo embora. Sofrendo. Assim, eu vou pagar a pensão, tá? Vocês ficam por aí, vou dar o endereço aqui. Mas foi um negócio bem legal, assim, naquela época. Essas coisas que a gente não esquece da vida, sabe? E isso marcou bastante para mim. E eu vim embora. E naquela época lá eu ficava rodando o serviço aqui em Maracaju, tive que fazer um combinado com meu pai, falei, pai, me ajuda, né? Então, de novo, veio o guri, né? Então, o guri já barbado, vim pedir, né, ajuda pro pai. Né? Isso aí é uma coisa que acontece muito. Mas, enfim, consegui já me inserir de novo no estudos, né? Eu, em setembro, comecei a estudar vestibular de novo, isso já fazia 3 anos de estudo, né? Mais 5, né? Enfim... E consegui entrar, sabe, para agronomia. Naquela época também, eu tava... Tá, calma aí. Vamos lá. Você tava lá no negócio da computação lá, ciência da computação, a gráfica não sei, do relacionamento tóxico, vamos dizer assim, né, profissionalmente falando. E daí você, não, vou estudar. E aí você decidiu largar tudo e ir para agronomia daí. Não foi tão simples assim. Não, tá certo. Tem uma história para contar do porquê da agronomia. E eu realmente pensei bastante naquela época, sabe? Se eu vou voltar a estudar, o que eu vou fazer, né? Então, eu sabia, sinceramente, gente, eu sabia do meu potencial. Eu sempre confiei muito no meu potencial. E quando eu fiz vestibular para análise de sistemas, eu me preparei, sabe? Não é que eu fui um guri estudioso, nunca fui um guri estudioso, sabe? Mas quando eu via a despesa que era para me manter em Campo Grande, eu estudando, fazendo o 3º ano numa universidade, numa escola particular... Para poder entrar no vestibular, eu falei, o mínimo que eu posso fazer, né, em contrapartida, é estudar. E eu tive o privilégio de morar com uma prima minha, que ela já estava estudando, a Karine Pedroso, que ela estava estudando para medicina, e ela passou para medicina também. Ela é formada, né, médica, hoje na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E naqueles 3 meses que eu morei com ela ali, eu consegui pegar o embalo do estudo, né, com alguém que já estava mais preparado para estudar. Então, me embalou, sabe? Então, o 3º ano eu estudei mesmo, bastante. E naquela época lá eu consegui passar bem, passei para análise de sistemas, mas a pontuação que eu fiz na Universidade Federal, no 3º ano, já entrando na faculdade, eu passava para todos os cursos, com exceção da medicina. Lembro até hoje, para eu entrar para medicina eu precisava fazer 6.900 pontos. Eu fiz 5.986. Então faltou 1.000 pontos para eu entrar para medicina. Só que nessa volta que eu voltei a estudar, estava fora de cogitação, né, medicina, porque é um curso de longo prazo. E eu tinha pressa, na verdade. Sinceramente, eu tinha pressa, porque eu tinha perdido um tempo já. E quando eu fechei a gráfica, eu vim para Maracaju, e eu comecei, não sabia que eu ia estudar, né, mas eu não sabia o que eu ia fazer de verdade. Eu avaliei direito, enfim, engenharia, gostava Quantos anos você já tinha já nessa época aí? Devia estar com 23 anos, mais ou menos, 23 anos. Estaria encerrando um curso. Já tinha praticamente ali, acho que tive uns 24 anos mais ou menos.
Mas eu fiquei 5 anos com a empresa, entre a faculdade e a gráfica, né? Aquele período desse durou 5 anos. E aí eu voltei, né? Realmente para Maracaju com 23 anos, mais ou menos. E aí você... O que foi o... Então... Assim, o que você falou, não, agora vai ser... exatamente. Agronomia. Então, eu não podia errar mais, Xandó. Eu não podia errar mais. Aí eu falei, agora eu tenho que me dedicar. Já tinha um pouco mais de maturidade. Nós que o tempo não volta, né, cedo, né? E realmente, 16 anos, é o que eu te falei, né? Aqui na primeira conversa nossa. 16 anos é uma pessoa muito cedo, é muito nova, para ela tomar decisão do que ela vai fazer lá na frente. A a vida, pessoa né? não tem maturidade total. 16 anos é um jovem. Como é que você vai definir a tua vida profissional com 16 anos, né? Mas com 24 anos eu acredito que eu já tinha um pouquinho mais de maturidade. E aí foi mais bem pensado. Ou eu ia para engenharia, ou ia fazer direito, enfim. Aí eu pensei na agronomia, sabe? Porque eu sempre via, né, os meus amigos que estavam no agro, as pessoas que estavam no agro, elas sempre tinham, eu via que o agro, o que movimenta, por exemplo, a economia do Mato Grosso do Sul, sabe? É o agro. Não é isso? A agropecuária, hoje é o Brasil, né? Inclusive no Brasil. 27% do PIB, né, Netão? 27%. A última estatística foi 27%. 27%, Exatamente, cara, de um país perfeito. inteiro. Mano. Bem complementado, exatamente. E aí eu falei, não, eu vou para o agro, porque eu entendo que ali tem um espaço realmente para a gente desenvolver como profissional, sabe? E também o que eu estava buscando naquela época lá, que era uma segurança financeira, uma estabilidade financeira que eu não tinha até então. Por mais que eu confiasse no meu potencial, por mais que eu estivesse tentando, mas a questão financeira sempre pesou ali para mim, era um problema que eu tinha realmente naquela época. Como profissional, eu tinha certeza do profissional que eu era na gráfica, só que eu não conseguia realmente me manter naquela área, enfim, né? Esse setor, ao longo dos anos, ele veio realmente se reorganizando, enfim. E daí no agro, tomei a decisão, eu falei, eu vou para o agro. Acabei indo para o agro. E comecei a fazer a faculdade na UCDB. E como eu te comentei, né, que eu tive o privilégio e a oportunidade de estudar no terceiro ano, então quando eu fui estudar para o vestibular, eu estava revendo as coisas, eu senti uma certa facilidade, sabe? Parecia que eu tinha visto ontem aquilo ali. E aí eu ia para o FGD em Dourados, fazer 5 anos com faculdade integral de agronomia, ou eu ia para Campo Grande. E Campo Grande tinha um curso na UCDB que em 4 anos e meio você se formava. Então, eu sei que não é a forma correta de se pensar na escolha, né, da faculdade que você vai fazer. Mas eu tinha pressa, como eu comentei com vocês, sabe? Parecia que eu estava tentando tirar um pouquinho atraso. Mas nesse sentido foi uma escolha coerente, né? Você analisar, se tá com pressa, você foi no mais econômico, né? Mais rápido. E assim, ele era mais caro, né? Porque uma é a Universidade Federal e a outra era particular. Só que em Campo Grande eu conseguiria trabalhar meio período. Então, como eu sempre comentei com vocês, sempre tentando encaixar as duas coisas. Em Campo Grande poderia trabalhar meio período, eu falei, não, eu vou topar o desafio de pagar a faculdade, sabe? Para eu ter um pouquinho de tempo para trabalhar, em detrimento de eu estar lá e não poder fazer nada em Dourados. E você já criar a bagagem, né? E eu poderia ter um pouquinho mais de bagagem, sem dúvida. Então, foi uma opção da época, né? Não podemos dizer se isso foi a melhor ou não opção, mas eu acredito que deu certo. E daí eu optei. Falei, não, vou fazer Na verdade, eu nem fiz vestibular na Federal, em Dourados, sabe? Então, falei, não vou fazer, já foquei em Campo Grande, fiz na UCDB o vestibular, passei em primeiro lugar no vestibular, lá, que eu fiz. E, lógico, enfim, isso não quer dizer nada, sabe? Mas é uma satisfação que a gente tem como pessoa, né? Assim, não, realmente eu consegui, né, entender que aquilo ali, que o estudo era importante. E aí fiz os 4 anos na UCDB, já com uma maturidade um pouquinho melhor, né, do que quando estava com 17 anos. E quando eu me formei, não vou pular nenhuma parte não, né? Você vai me corrigindo, tá? Se você vê que eu estou acelerando muito, você fala, Rony, mas o que você... Não, fica tranquilo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse meio tempo você trabalhou com o que daí lá em Campo Grande? Perfeito, Rafael. Então, eu não poderia passar 4 anos, sabe, rodando serviço aqui na gráfica do meu pai e recebendo lá em Campo Grande, né? Não estava certo isso. Então eu já ia começar a judiar demais aqui, em Maracaju. E ele tinha uma empresa, ele em sociedade com meu tio, uma empresa pequena de insumos, pequenos insumos para a gráfica naquela época. Que lembra quando tinha as missas de 7º dia, que você recebia aqueles cartões, né? Você ia fazer um casamento, você tinha um casamento, vinha aqueles envelopezinhos prontos que você só imprimia, era aqueles produtos. Então eu reorganizei aquela empresa, então foi a segunda empresa que eu toquei.
E eu vendia aquilo lá para gráfica. Então, eu meio que fornecia insumos para gráfica, fazia alguns impressos, né, para pessoas conhecidas, inclusive de Maracaju, que tinha uma empresa lá que me ajudaram bastante. Sabe, eu lembro a Lília Herrera, cada vez que ela me ligava, para mim era uma satisfação, porque eu sabia que eu ia poder, né, imprimir alguma coisa e realmente, enfim. Eu nunca esqueço disso também, sabe? Boas lembranças ali dessas pessoas. Né? E tem muito mais gente. Ganhou dinheiro imprimindo. Conseguia, né, passar. Era quase imprimir dinheiro. Conseguia pelo menos tirar né, para o final de semana, vamos pensar, né, jovem, né? E naquela época, eu também fazia criação, arte final. Né? Eu já tinha trabalhado com arte final. Designer, então. Exatamente, também. Hoje chama designer, né? O nome é bonito. Mas na época era arte finalista. Finalista, ela finalizava. Arte finalista. E a fundação ela fazia as publicações. Não sei se você lembra, que as primeiras publicações de integração lavoura-pecuária, isso está com mais de 20 anos atrás. E ali eu comecei a assumir com o Edson, que fazia as publicações naquela época lá, ele como diretor, o Dirceu, o pessoal que trabalhava na fundação, eles todo ano soltavam um relatório de pesquisa, e é esse relatório que a gente vê hoje, até hoje. E aí, só que como tinha muita informação, tinha que se passar para alguém para fazer a criação daquilo lá, para depois se encaminhar para uma gráfica. Então eu assumi teoricamente, como um marketing da fundação, naquela época. Então eu fazia essas duas atividades até conseguir me formar. Bacana. E aí, quando me formei, não mudou muita coisa, porque eu não tinha um emprego, né? Agora só tinha um diploma. Sabe o que acontece? Aqui no café é o seguinte, acho que poucas pessoas têm diploma, cara. Acho que quem tem diploma acadêmico, que é só você, né, Torado? Acadêmico. Sim. E você tem, Natão? Do que é? Cara, quase educação física e administração de empresa, de rural. Administração rural. Bem, e eu sou formado na pecuária. O Álvaro também, você tem, né? Eu sou engenheiro civil. Deixa eu te perguntar, você também ficou nessa dúvida no que você escolher para fazer? Entre engenharia e agronomia? Na época, todo mundo, né, da minha época, era de Maracaju, ia para agronomia, né? Ou veterinária, era o que o povo escolhia na época. Mas eu sempre gostei muito da área de engenharia civil. Eu lembro que na época eu pensava muito em fazer engenharia aeroespacial, que só tinha no ITA, eu acho, se eu não me engano. Aí quando eu fui prestar a prova do ITA, e quando eu vi que eu não consegui responder nenhuma questão, aí eu desisti. Não, e isso que eu passei na Universidade Federal, mas na do ITA eu chutei todas as de marca X e não fiz nenhuma aberta. Caramba, sabe por que eu tô falando isso aí, Euni? Porque assim, ó, o que me chamou a atenção do bate-papo até agora, a faculdade, como vou dizer assim, eu não posso dizer isso, cara, porque eu não posso desestimular as pessoas a continuar fazendo a faculdade. Posso? Claro. Com você? A faculdade, ela não é tudo. Você tem um diploma. Isso. Aquilo te dá uma atribuição para você executar determinada profissão. Uhum. Mas o que eu digo hoje, pelos dias estar bem acelerado, eu digo assim que ela está um pouco obsoleta, vamos dizer assim. Eu acredito que tem outras formas de qualificações, Perfeito, principalmente no agro, sem você passar todo esse tempo, exatamente, 5 anos, por exemplo, quero fazer um paralelo aqui. Um jovem de 16 anos, 17, se ele entra numa fazenda, vamos dizer assim que ele vai entrar na base ali do operacional, vamos dizer perfeito, assim. 5 anos, Rafael, ele estando no operacional, ele domina todas as operações de uma fazenda. Preparação do solo, adubação, veneno, né? Que plantio. É o plantio e colheita. Ele domina todas as operações. Se ele for um cara que já tiver um perfil de liderança, Netão, em 5 anos ele se torna um gerente operacional. Hoje, a Forbes, isso não é eu que estou dizendo, a Forbes está dizendo que um salário de um gerente operacional de uma fazenda é de 30.000. Perfeito. Então, assim, ó, por que eu estou falando isso? Em 5 anos, e isso, detalhe que ele tá aprendendo a trabalhar e ele está recebendo. Hoje, qualquer colaborador da fazenda recebe em média aí de 200 sacas de soja, 200 sacas de milho e em média salarial aqui na região de R$ 3.500 a R$ 3.800. Que se você trazer isso para a cidade, dá mais ou menos R$ 8.000 de salário. Porque ele não paga água, ele não paga luz, não paga aluguel, não paga internet. E não paga comida.
Então, se você vai juntando tudo isso, Dá um mega salário, né? olha a potência que é o agro, cara. Tá, chegou até agora, Exatamente. você chegou até agora, você fez quase o jabá todo, aí agora já lança seu curso aí já, pô. A gente já sabe onde você quer chegar. Não, eu duro que eu nem falei, cara, nada, mas eu vou fazer um jabá de um curso que a gente vai fazer aqui em Maracaju do dia 15 ao dia 19 de maio. A primeira imersão da Escola do Agro, entendeu? Então serão ali no Sindicato Rural ali 4 dias de treinamento e o último dia vai ser de mentoria, com mentores a nível de Brasil, né, os melhores mentores em cada área. Então terão ali pulverização, plantadeira, colheitadeira, pulverização com drone, GPS, mapeamento e o FeedView. Então a gente está fechando parcerias aí e a gente quer qualificar ali 150 pessoas nesses 4 dias. Excelente. E são pessoas aqui da cidade que buscam a primeira oportunidade no agro. Então aquela pessoa que está entregando ali, pessoa que está empacotando no mercado, entendeu? Nós queremos qualificar pessoas que não estão no agro. E isso é importante, Xandó, é importante, porque a primeira, e aí nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também. Uma coisa é você ter o diploma e não saber fazer o negócio. Outra coisa é você também ter a vontade de entrar para o agro e não necessariamente precisa passar pela faculdade. Perfeito. O diploma, ele é uma história que pode ser contada, mas existem várias outras histórias aí muito melhores de sucesso que não passaram por esse caminho, né? Existem Só que, N tipos de caminho que você detalhe, pode né, escolher. Ronei? Na época que você fez sua faculdade, os tempos eram outros. Então, se na época que você fazia um curso, todo mundo imaginava que você fosse trabalhar no setor que você fez o curso. Exatamente. Era uma vergonha você fazer uma faculdade e você não tá trabalhando depois no... Exercendo na área. Justamente. E agora hoje você vê, não, cara. Hoje, pra você ser um expert, basta você meter a cara na internet, cara. Hoje tem tudo ali. Se você quiser ser um cara especialista em máquina agrícola, o cara pode aprender parte teórica, tudo ali. E depois ele pode ir pro campo aprender, lógico. Com certeza. O médico já em si, não. O médico, ele aprende... Ele não tem como ele Mas aprender. não tem como ele pode ser para medicina veterinária, Mas né? tem uma questão que é importante. Você está lá, sabe? A internet, ela pode te dar, talvez, uma noção, alguma coisa, né? Ou qualquer curso, talvez um pouco mais online. Mas a gente vai aprender, de fato, quando a gente está colocando a mão na massa. Né? Sim, Quando a gente tem essa certeza. possibilidade. Tanto é, né, sabe? Ronei? Com o campo, tá lá, né, direto. Tanto é que hoje muitas empresas hoje, elas preferem gente que não tem experiência nenhuma, Para poder fazer o mas que ela tem o soft skills, o caráter, N coisa ou ali, capacidade a de liderança, aprendizado, justamente. Que isso é uma Moldar- característica importante dentro do Moldar essa pessoa, né? processo. Moldar essa pessoa pra Exatamente. trabalhar em função da cultura da empresa. E aí, cara, ali o cara cresce, né? Isso aí. Gente, para não, né, acho que eu estou me alongando muito na história, e aí eu fui para o agro, né, eu não estava no agro, como nós estamos falando, né, só tinha um diploma, e tinha uma aproximação com algumas empresas do agro. E eu tentei, falei, né, na época lá estava também, a fundação sempre ela teve ela houve, né, algumas então assim, teve uma época da Coagri, a Coagri quebrou, a fundação ficou sem mantenedora. Naquela época eu participei dessa fase dela sem mantenedora, eu estava estagiando, e aí entrou o Dirceu como diretor, sabe? E o Dirceu estava lá, um dia o Dirceu me chamou, logo que ele assumiu como diretor, ele falou, o que você faz aqui? Sabe? E eu falei, olha, eu estou estagiando aí e eu faço as publicações da fundação, né? E daí ele falou, não, então tudo bem, então, né, sabe? Aí um dia eu cheguei no Dirceu, eu falei, Dirceu, eu estou me formando e eu estou praticamente formado, eu estou estagiando, eu gostaria de ter uma oportunidade, sabe, de trabalhar. Eu quero trabalhar, eu tenho capacidade de fazer mais coisas do que eu faço hoje. E ele falou assim, não, Rony, eu estou indo terça-feira para Campo Grande, você dirige para mim? Eu falei, eu dirijo, vamos lá. E foi a primeira viagem que eu fiz com ele, assim, sabe? Vou te dar uma oportunidade de motorista, então. Exato. Chofer. Não, foi a oportunidade de eu conversar com a pessoa. Não, claro, pô. Porque realmente eu via que poderia me dar uma oportunidade. E naquilo, a gente foi conversando, e aí que ele me falou, olha, nós temos esse projeto aqui da agricultura de precisão, dentro de que nós precisamos dar sequência. Esse projeto precisamos dar sequência nesse projeto. Ô, só lembrando o seguinte, que pra época era um divisor de águas a agricultura de precisão. Exatamente. Tava no início. Exatamente. No Isso era início. 2006. Isso era quase descobrir o fogo de novo. Ainda tinha. já- Essa tecnologia ela não estava realmente totalmente modelada como nós temos hoje. Desculpa, né? Não, é isso aí mesmo. Na verdade, a agricultura de precisão já existe há muito tempo. Não, fala na nossa região. Já tinha também, só que assim, ainda era uma atividade que era pouco conhecida. Entendeu? Não tinha o resultado. Não tinha tanta adesão. Justamente. E até nós, como profissionais, ainda estávamos numa fase de entender as coisas. De Validar a parada. desenvolvimento da tecnologia.
Até hoje, essa tecnologia ela vem sendo desenvolvida. E foi a primeira... Aí sim, aí agora estou trabalhando no agro como profissional do agro. E o interessante é que aí eu liguei para a Jaque, né? Consegui um emprego, liguei para minha esposa, eu falei, amor, consegui um emprego, né? Agora eu não sou mais estagiário, né? Agora sou funcionário, né? Enfim, sou agrônomo. Ela falou, você conseguiu um emprego? Eu falei, consegui. Eu falei, então tá bom. E ela morava em Cascavel. Então eu tô indo aí morar com você em Maracaju. Pode alugar uma casa pra nós aí no primeiro Tá salário certinho. que eu peguei. No episódio pagando passado aluguel, teve um aceleramento. O cara daí namorou acho 14, 15 anos com a mulher, né, cara? E agora... E essa aqui, ela já acelerou o carro. Você arrumou um emprego, tô indo, então. Fazia 8 anos que eu tava enrolando ela. Aí, só que né, a gente sempre se amou. E jovem, cara, jovem é jovem, né? Jovem acaba tentando fugir um pouquinho, né, desse compromisso. E aí, enfim, falei, então vem, né? Vou falar o quê? Aí viemos, foi interessante também. Essa passagem foi bem interessante, porque aí quando eu consegui o primeiro emprego, aí eu já fui pagar aluguel, fui pagar sofá parcelado, enfim, cama, geladeira. Ver as responsabilidades. Tudo isso aí. Enfim, que você imaginar, acho que muitos de nós já passamos por isso, né? Só o Netão que não, hein, né? Então, passou dessa fase, né? Estamos enrolando há 20 anos. E ali comecei, sabe? Eu agarrei com toda a oportunidade do mundo, aquela oportunidade que eu já tinha entendido, lembra? A história que eu contei para vocês. Talvez que essa introdução foi interessante para vocês entenderem. Então, assim, né, para todos nós entenderem que quando você não tem algo, né, e eu não tinha aquela estabilidade profissional e financeira, você corre atrás disso. Aquilo ali é importante para você. Então, porque você sente falta, você entende que aquilo ali vai te dar um conforto lá na frente. E nessa idade eu já consegui enxergar bem isso aí. E daí eu me agarrei com todas as forças, sabe? Eu falei, eu vou me dedicar e eu queria mostrar que eu tinha capacidade. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Perfeitamente. Em 2005 eu tive uma oportunidade de entrar no agro. Era a época apoio rural. Lembro. E quando eu cheguei nessa empresa que eu tive a oportunidade, cara, que eu olhei para aquilo, falei, cara, eu vou ser profissional nisso, cara. Aí eu agarrei com todas as forças, cara. Então, o que você tá falando, eu entendo perfeitamente. Exatamente. Eu penso que muitos de nós passamos isso, né? E são as coisas que marcam a vida da gente. Com certeza. Sabe? Todas as dificuldades e os desafios que a gente se propõe a passar. E o mais gratificante é você ver que você realmente conseguiu direcionar as coisas para o melhor. Então, hoje eu estou bem casado, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, né? Uma esposa maravilhosa. A gente consegue. Mas tudo de uma decisão que você tomou lá atrás, né? Na verdade, Xandó, eu penso que tudo que nós estamos fazendo hoje foi uma série de decisões que nós tomamos ao longo dos anos, ao longo dos dias da nossa vida, sabe? Eu estou aqui hoje com vocês, talvez por acaso. Né, poderia nem estar conversando, mas enfim, né, enfim, não dá para a gente resumir somente a uma situação, né, e de lá para cá, então, voltando ao agro, sabe, aí sim, eu me dediquei, isso já está com 16 anos, então parece que foi ontem, mas tenho há 16 anos trabalhando nessa área da agricultura de precisão, e na época, lá quando nós estávamos na fundação, né, teve outra, aí veio o pool de mantenedores da fundação e nós trabalhávamos com consultoria. E isso gerava um pouquinho de dificuldade de entendimento com as outras empresas, o fato da fundação ter consultoria. E veio nessa diretoria nova, foi colocada uma auditoria, essa auditoria apontou, né, tinha demandas, né, para que se avaliasse, né, a viabilidade daquela consultoria, né, se ela poderia prestar consultoria ou ficava só na pesquisa. E essa empresa, ela sugeriu que se criasse uma empresa de consultoria, essa auditoria sugeriu que se criasse uma empresa de consultoria fora da fundação. Aí você pegou o pulo do gato, daí. Deixa eu te interromper um pouquinho, posso fazer 2 perguntas, vamos lá. Uma um pouquinho atrás lá, sobre a parte de quando veio a esposa, vamos voltar para a esposa. Você acha que quando ela veio para sua vida, e você acha que você te tornou um cara mais responsável, ou você já tinha essa maturidade, ou a partir daquele dia? Eu pergunto isso porque eu acredito que o casamento na minha vida, eu falo que eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse casado cedo, talvez, entendeu? Tinha dado ruim no meio do caminho, e para mim, acho que o casamento me ajudou. Você acha que... Rafael, você tocou no assunto, assim, que é tudo. Tá, a gente está focando muito no eu, na vida profissional, mas tem uma questão, sabe, familiar. Que é uma coisa. Eu sempre escrevo no meu WhatsApp, ontem estava conversando com um amigo.
Isso aí é a coisa mais importante do mundo, né? E só que só você estando lá para você conseguir entender isso, né? E ter talvez dentro de você uma coisa que te puxe para aquilo, né? Que te puxe para os laços familiares, entenda que, né? De entender que a família é a base de tudo. De fato, sabe? 27 anos já que veio, eu tinha 27 anos, né? Quando a primeira vez que ela veio para casa, eu sentei lá fora, no murinho, lá da porta de entrada de casa, eu falei, agora ferrou. Porque daí você tem uma pessoa que depende de você. Exatamente. E a tua força, ela é dobrada, porque além de você ter uma pessoa que depende de você, você precisa não provar para si mesmo, mas você exige uma melhoria constante dentro de você, porque você tem um lar para voltar no final do dia. Isso me dá muito prazer, sabia? De ter a certeza que eu sou amado e eu volto para minha casa, para o meu ninho ali. Exatamente, Xandó. Ali eu consegui entender naquela sentada que a minha responsabilidade era muito maior. Então saiu, porque eu fiz essa brincadeira, porque agora eu não tenho mais aquela zona de conforto que eu tinha. Não. Você entendeu? Então a minha responsabilidade aumentou. E dali realmente, sabe, foi bem interessante, sabe? Porque a gente amadurece mais. O homem precisa de uma mulher. Ele precisa de um lar, ele precisa de uma família. Tá dica aí, Netão. Eu falo pro Netão assim que ele não pode ser feliz sozinho a vida toda, né? Ele tem que ser feliz com mais alguém, né? Junto, né? E a mulher, essa palavra amiga, isso que é importante. Você tem que chegar em casa e se sentir bem. Claro, sabe? Pô, é massa pra caramba. E a gente não nasce dessa forma. Claro que não. Sabe? Você tem que ir construindo isso dentro de um lar. Com certeza. E eu faço questão de falar isso no café, porque é o seguinte... Os valores da família têm ficado um pouco... Não é que tem ficado. Essa sociedade moderna, que esse empoderamento feminino, tem tentado apagar o brilho da família. Mas só que a família é um projeto divino e nada vai apagar esse brilho. Entendeu? Porque qual que é a base da sociedade formada? Um homem, uma mulher e a sua prole. É o que dá continuidade na sociedade. Entendeu? Não tem para onde... Se você colocar 2 homens... Numa ilha, acabou a espécie. Colocar 2 mulheres numa ilha, acabou a espécie. Entendeu? Então, o que dá fundamento para uma base de uma sociedade saudável é o homem e a mulher. E o que faz um homem ser, vamos dizer assim, um macho de verdade, eu falo que esse peso chegou para mim. Eu fui pai com 20 anos, eu fui pai. Foi homem suficiente, né? E aí, pô, tô né? com a mesma mulher há 18 anos, né, cara? Então, o que acontece? Quando você se junta e aí você trouxe ela para dentro, cara, vamos decidir viver aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos tornar esse o melhor lugar do mundo pra gente viver junto? Exatamente. E você busca isso. E aí você vai construindo dia após dia. Com cada... Eu falo pros guris hoje, eles falam, as pedras que vocês me atiram, eu vou construir meu castelo, entendeu? E aí você vai construindo esse castelo teu dia após dia. Entendeu? E isso faz você se tornar um profissional melhor, cara. Porque você tem um fogo que queima dentro de você e faz você ser um profissional melhor e um homem melhor. Exatamente. Porque você tem pessoas que dependem de você. Com certeza. E isso eu acho que é natural da vida. Acho que todos nós passamos por isso, né? São todas as fases. Uma coisa que eu sempre comentava, às vezes até tinha esquecido disso, que a gente tem que aproveitar as fases da vida. Sabe, chega um momento que você tem que assumir responsabilidade, né? Enfim, e aí você tem que fazer o teu melhor para aquilo. Porque tudo vai depender de você. Se eu tenho uma esposa, algumas crianças, eu vou deixar no mundo 2 filhos. Sabe? Que tipo de pessoas a gente quer deixar no mundo? Com certeza. Que tipo de referência que eu vou dar para eles? Sabe? Ou a minha interação com a mãe deles. E eu vou de encontro com o que você está falando, Xandó. A gente não nasce sabendo como é que tem que fazer as coisas. Então, só que você busca isso. Ainda mais quando você tem umas referências meio zoadas, né, cara? Entendeu? Não. Aí você tem que... Se você olhar para trás, né, sabe, a forma de se educar já não é mais a mesma de hoje. A forma de hoje não é aquela de lá de trás. Então, as coisas vêm mudando. Então, você não está fazendo aquilo que você recebeu. Você teve que entender, né, que existe alguma forma, lógico que você acredita que aquilo é o correto, sabe que deve ser aplicado realmente para você conquistar aquele ambiente, enfim, ou dar a educação para o filho, né, como você acha que tem que ser. E assim, eu vejo que isso, primeiro, é a base de tudo,
realmente a família ali atrás começou de verdade, sabe? O namoro em si era mais descompromissado, mas a partir do momento que você tem uma mulher e depois tem filhos, né, debaixo do teu teto, e ali muda, realmente muda. Então são duas coisas que pesam muito na vida do homem. Primeiro, o casamento. Segundo, o nascimento dos filhos. Também foi uma outra virada de chave, quando o Arthur nasceu. E ali foi um sentimento que eu até então não tinha, sabe? Eu não conhecia esse sentimento de pai, né? Enfim. E que eu prometi para ele no dia do nascimento dele. Eu lembro até hoje isso aí. Eu peguei ele no colo e eu falei para ele, meu filho, eu vou te amar a vida inteira. Ele falou, tipo, vou te amar, sabe? E eu realmente busquei isso, sabe? Entregar amor às pessoas. Então, alguns sentimentos que a gente não tinha, foram aflorando, tão né? assim, né? De dentro para fora. E eu consegui colocar para fora, né? Quando eu prometi o amor para minha esposa e depois quando veio meus filhos, sabe? Então, a gente começa a desenvolver isso. Com o tempo, né? As pessoas, por buscarem isso, né, que nós estamos conversando, a gente começa a praticar isso e aí começam a vir outras coisas. Na nossa vida, família é a base de tudo, nós temos que ter uma profissão, nós precisamos ter uma vida reta, uma vida realmente honesta, buscar realmente se desenvolver como profissional, isso aí é referência para todos nós. E depois começa a vir, no meu sentimento, do que eu passei, né, e do que eu tenho, da forma como enxergo hoje, com 44 anos de idade, tentar tirar um pouco de si o olhar das coisas, sabe? Nós somos muito apegados em perceber a si mesmo, sabe? Você pode reparar, né? Às vezes tem uma pessoa do lado, você você presta atenção muito em si e esquece dos outros. Isso aí é uma coisa importante, sabe? Então, e a partir do momento que você que você já passou alguma dificuldade, né? Ou teve alguma vontade, e percebe que alguém do teu lado, e você tem um pouquinho de amor para dar, precisa de alguma coisa, você faz isso com toda a naturalidade do mundo. Então já vem uma outra fase de amadurecimento da vida, já né, é que de você servir, olhar né? o próximo. A gente chama de transbordo, né? Você já está transbordando e você começa a servir as pessoas, né? A sociedade... Eu falo que isso aí nós precisamos buscar. Com certeza, isso, né? Ô, Rafa, qual que era a outra pergunta que você tinha? A outra aí voltando pro profissional, quando vocês decidiram assim, ó, não, vamos sair, vamos montar a MS Integração. Quem que foram as pessoas quem junto com você, quem mais? Quem cabeçou a parada? Quem cabeçou, Perfeito. Na verdade, aquilo lá ela foi criada, né, em entendimento com a fundação, e aí as pessoas que trabalhavam na consultoria, lá, elas criaram aquela empresa. Aquela empresa ela não foi pensada para ser o que nós temos hoje. Uhum. Não é isso. Ela foi pensada para ser uma empresa suporte. As coisas foram mudando de rumo, né? Acabamos dedicando lá. Então, a todas as pessoas, né? Começamos com 8 sócios. Hoje nós somos 6 sócios. 13 anos depois. 12 anos depois. E eu te digo uma coisa, Rafael. Se não fosse os 6 sócios da MS Integração, nós não estaríamos aqui. Então, quando você fala de uma sociedade de várias pessoas, né, a primeira coisa que passa na cabeça é a dificuldade de interação, né, de entendimento. Ah, cara, nós estamos quantos aqui no café? 6 também, né? 6, não é o Rafa agora, 7. Já dá umas brigas aí, mano. Então, não, mas isso acontece, isso aí faz parte do processo. Né? Exatamente. Isso Só que ninguém briga com o Neto, ninguém consegue brigar quem vai ter coragem, né? Tamanho do eu não sei que você... Só que ele é meio da paz, né? Então ele vai meio fã. Eu sempre prefiro ficar do lado dele. Né? E aí? De bom você não tem nada também, Xandão. E quem que são os 6 aí? Fala pra então, Dirceu é o presidente da MS Integração. Ricardo Barros, ele é o diretor de pesquisa. Legal. Ele trabalha, é um profissional extremamente técnico. Ele mora por Aracaju e né? Eu sou o diretor executivo. E cada um tem suas funções, tá? Nós 3 moramos em Maracaju. Nós temos também, a empresa tem 3 sócios. O Jair Bresolin, que ele mora em Dourados, e ele atende toda a Grande Dourados, todas as regiões da Grande Dourados, com as equipes, né, na consultoria e dos outros serviços da empresa. E ele dá suporte hoje também, ele fica responsável pelas nossas áreas de produção na região da cabeceira do APA. O Roberto, ele mora na região de Ponta Porã, também atende toda a região com a equipe, também ele dá um suporte muito bom na área da agricultura de precisão, na região sul do estado, e ele também é um dos sócios responsáveis pela área de produção de jardim. O Odemar, ele atende toda a região sul do estado, e ele é responsável praticamente por coordenar todos os trabalhos naquela região lá, junto com as equipes também. Então, cada um dos sócios tem uma função muito bem definida.
Bacana. Eu hoje, né, eu ia pegar o gancho da conversa, assim, quando a gente criou a MS, nós não tínhamos um administrador, aí eu acabei assumindo essa incumbência, né, esse desafio de administrar aquela empresa que era pequena ainda, sabe? Por causa também, né, eu falei, não, eu dou conta, eu já trabalhei em algumas empresas, apesar de que eu não era referência de gestão, sabe? Mas eu tinha fechado. Já tinha quebrado já. Já sabia o que não fazer. Exatamente. Né? Mas eu acabei assumindo, né? Mas é verdade isso. Não era muita referência. Aí acabei pegando a parte de gestão. E aquilo ali foi interessante, porque no fundo, eu não era o mais técnico, sabe? Minha especialidade, eu estava restrita à agricultura de precisão, à fertilidade do solo. Mas quando você olhava a MS Integração, né, o foco dela era consultoria, sabe? Era desenvolvimento de tecnologia. E ela acabou montando também um departamento de pesquisa pela essência dela. Pelos criadores da empresa, eles vinham da pesquisa. E como que você vai criar uma empresa pensando a longo prazo na atuação dela se você não continuar desenvolvendo tecnologia? Então a pesquisa da MS já se criou, da MS Integração já se criou desde o início como um pensamento de que aquilo ali daria sustentabilidade para o longo prazo. Ou seja, para a gente estar realmente com condições de orientar o produtor, de acompanhar as transformações do mercado, nós precisamos também investir em desenvolvimento, também investir em pesquisa. Isso foi um ponto muito importante da MS Integração, que permitiu, né, um dos fatores principais. Não, veio de todos, sabe? Principalmente do Dirceu, o Ricardo, que eles trabalhavam mais na pesquisa, sim, mas é o entendimento de todos. Já tinha um DNA deles ali, né? Exatamente. Então, isso aí foi um negócio interessante. E daí eu acabei ficando, né, como eu falei, eu consegui ocupar um pouco de espaço melhor na gestão. E aí eu comecei a trabalhar um pouco na consultoria, mas eu fui entrando. Quando se criou a MS Integração, meu espaço maior estava na gestão, estava mais na organização da empresa como um todo, dando suporte para todo mundo. E organizando, né, enfim, ajudando realmente as coisas a acontecerem. E de lá para cá, eu fui entrando também, aí eu estava focado na consultoria. Você começa a ter contato com produtores, então nós nos dividimos, e cada um também acaba focando a tua área principal. Então, se eu vou me encontrar com o Neto, fazer uma reunião, né, técnico com o Neto, eu vou discutir mais as minhas especialidades, sabe? Então, se nós tivermos que fazer uma reunião no âmbito maior, vamos chamar o Neto para o escritório, ou vamos junto lá na fazenda, sabe? E vamos fazer um planejamento como um todo, sabe? A empresa, o modelo da empresa hoje esse é bem interessante, porque acho que poucas pessoas, ou quase humanamente possível, uma pessoa dá conta de atendeu tudo, saber de tudo, sabe? É difícil, você tem um conhecimento aprofundado de todas as áreas, né, agronômicas, de tecnologia. Então, quando eu chego lá, eu consigo desempenhar bem, né, uma discussão na minha área, outro profissional, e a gente consegue entregar um pouquinho mais. É um modelo interessante. E de lá para cá, nós estamos há 12 anos, nós tivemos alguns conceitos bem interessantes, gente, que a MS Integração, vocês sabem que ela cresceu bastante. A gente começou, nós somos pessoas simples, realmente não poderia ser diferente senão pelo trabalho, mas alguns conceitos interessantes que se criaram, desenvolvimento dentro da empresa também fizeram a diferença. Então, são várias coisas, né? Eu falei para você que fazem a diferença a longo prazo. Os diretores, principalmente o Dirceu, né, ele ensinou bastante coisa para nós, cada um aprende com todo mundo, né? Os próprios nossos colaboradores, a gente aprende muito com eles, mas assim, o Dirceu falava assim: Ronei, pensa grande, você está pensando pequeno, sabe? Não pensa pequeno, pensa grande. E toda vez que eu pensava pequeno, eu lá na frente sentia dificuldade, sabe? Toda vez que a gente fazia algo, sabe, pensando em realmente numa projeção para o futuro, a gente não errava, ou demorava mais tempo para aquilo se tornar obsoleto. E não meça esforços para fazer que as coisas aconteçam bem, sabe? Todos esses conceitos. Então, por exemplo, ferramenta de trabalho, sabe, dedicação, sabe, com as pessoas, tolerância com as pessoas, sabe, não se perder por causa de bobagem no dia a dia. Então a gente começa a entrar, sabe, às vezes é melhor você ficar quieto, entender o lado do outro, então voltamos naquele, né, na resiliência que nós estávamos comentando, do que simplesmente ficar defendendo o seu ponto de vista. Interessante da sociedade, coisa bem interessante da sociedade,
que a gente aprende a ser voto vencido. Isso não é vergonha, sabe? Quando você tem só você dentro de uma empresa, geralmente você é a palavra final. Isso não é bom. Eu olhando agora, depois desses anos, não é bom, porque ninguém sabe de tudo, sabe? E quantas vezes eu fui voto vencido e olhava lá na frente, as coisas davam certo, A e eu ideia falava... do outro foi melhor. Com certeza. É legal isso aí, é certeza. bacana isso aí. Porque quando você solta, a parada cresce daí. Eu fico então, muito feliz mais quando um pensado, colaborador né? meu resolve um problema. Melhor do que eu. E eles querem tirar onda de mim ainda. Daí, Sem dúvida, é que oportunidade. tal, sei o que, daí eu falo, cara, parabéns. E é isso que eu espero Isso de que você, entendeu? Daí o cara fala, tal, não sei o que, daí dá uns negócios que enrosca, que daí só eu resolvo. Aí estão esperando que eu vou falar pra eles. Aí eu falo pra eles assim, ó, galera, então, se acontecer com você, você já sabe como resolver. Eu nunca me coloco sobre eles. Exato. Pra o quê? Porque eu quero que eles façam a coisa acontecer sem eu estar lá. E hoje, graças a Deus, tem 2 meninos lá na empresa lá que os caras estão botando quente, botando pra quebrar, cara. Esses meninos fazem a diferença. Com certeza. Com certeza eles fazem a diferença. Outro ponto também, né, que corroborou muito para o crescimento dela, e só foi possível isso, foram por causa das pessoas. Sabe? Sem sombra de dúvida. Sabe? E essas pessoas, elas conseguiam entender também que a dedicação delas, que a mão delas, né, dentro do processo, e elas se aprofundarem também no conhecimento, no aprimoramento profissional, ia entregar para a empresa pela paixão que eles têm, sempre tiveram pela empresa, e também como valorização dele como profissional. Com certeza. Eu acredito assim que a grandeza que a MS tem hoje, MS Integração, eu acredito que ela tem, através dela, as pessoas têm realizado os seus sonhos pessoais. E aí ela tem sido uma ferramenta de transformação de vida, né? Porque o cara, às vezes, ele não tem uma renda, ele entra ali, ele tem as oportunidades, e às vezes um simples telefone que o cara queria, ele conseguiu através daquele trabalho. Isso gera uma dívida de gratidão dentro do colaborador na empresa. Então, se a tua empresa tem esse N de colaboradores e você fala, e eu acredito nisso, que eles vestem a camisa da empresa, Eu não tenho dúvida disso. é porque eles entendem que essa empresa é uma ferramenta de realizar os sonhos deles. Ô, Xandó, deixa eu falar um negócio interessante. Quando você me convidou para estar aqui hoje, né? Você não tinha me falado quem era o convidado, né? Ah, eu não te falei? Não. E aí eu cheguei... Cara, os caras não se acostumam comigo, né, Toraro? É assim, mano. E aí eu cheguei que tava... Mas ainda bem que vocês não estavam brigados, E né? pra mim foi uma satisfação. Foi uma satisfação, porque até por coincidência, esses tempos atrás a gente andou tendo umas conversas aí, e aí, cara, eu fui lá conhecer o escritório da MS Integração. Você já foi lá? Não fui ainda. Tá convidado. Antes que ele fala que não foi, agora foi. Ô, Você também. Meu amigo, Pai, verdade. quem vê de fora não sabe o tanto que é grande por dentro aquele negócio lá. Assim, eu fiquei super feliz, fui super bem recebido. Com a grandeza que eles têm hoje, assim, eu quero até deixar aqui o registro, que assim, uma humildade muito grande, que, né, quem sou eu para ser recebido lá, né? Ah, que é isso? E, tipo, você, Rafael. fora a cantoria. Não sou diferença, não existe pessoa diferente. E assim, cara, putz, me levou, conheci todo, me mostrou todo o escritório lá. Eu falei, cara, que felicidade ver uma empresa assim de Maracaju com essa potência, sabe, que eles viram. E eu tenho muita curiosidade, cara. Eu quero ouvir mais, quero entender como que você consegue ser grande desse jeito, tipo, até interessante vocês falar quantos funcionários vocês têm, né, que vocês são em monte agora, sabe? Tá. Vamos por partes, vamos fazer igual açougueiro, vamos por partes. Qual que é a área que a MS Integração atende hoje em hectares e quantos colaboradores vocês têm? Tá, pessoal, o que é a MS Integração? Nós somos uma empresa de consultoria agropecuária focada principalmente na produção de soja, milho e outras culturas, mas também com trabalhos aprofundados na integração lavoura-pecuária. Hoje nós temos alguma área de atuação com algodão e outros serviços acessórios. Principalmente ela é consultoria. Segundo serviço que ela presta é a agricultura de precisão, que ele é um trabalho principalmente de diagnóstico e recomendações, e é diferente da consultoria. A consultoria, você tem uma atuação o ano inteiro, fazendo planejamento e acompanhamento e participando da vida do produtor. Isso é um modelo de trabalho que gera resultado. Você está conseguindo acompanhar e sentir o que ele está passando no dia a dia, e as perdas ou os ganhos, eles não acontecem num ponto. É sempre uma soma de fatores.
Às vezes você tem um determinado elemento que ele pode corroborar maior para uma diferença de produtividade ou de rentabilidade. Sabe? Mas geralmente, né, a maioria dos resultados que a gente produz, existe uma construção de alicerce via agricultura de precisão, via construção de solos, via a parte de fertilidade da consultoria, e existe todo o manejo técnico, escolha de variedade, desenvolvimento primeiro dessa variedade através da pesquisa, determinação da tecnologia que mais se adapta para aquelas condições, toda essa parte técnica de posicionamento realmente do que vai ser feito, para depois se entregar essa recomendação e se buscar que aquela recomendação ela se aproxime o máximo do que foi planejado. Não adianta nós termos um melhor planejamento se nós não tivermos uma boa execução no campo, sabe? Então, exatamente. E o produtor em si, ele precisa muito dessa atenção, porque o produtor ele também está focado em vários aspectos dentro da propriedade. Com certeza, sabe? mão de obra, maquinário, exatamente. insumo, defensivo, você vai arrendar mercado, outra terra, enfim, mercado, comercialização de grãos. Exatamente. E aí se entra essa, vamos dizer, a MS Integração, que ajuda ele nessa tomada de decisões, exatamente. Tira um fardo das costas dele. Exatamente. Então, ao se trabalhar com a MS Integração na consultoria, realmente é isso. Ele não está contratando uma pessoa, ele está contratando uma estrutura para desenvolver para ele a informação, para entregar aquela informação do que mais se interessa para ele e trazer mais segurança para tomar a decisão dele. Esse é um ponto. E depois também tentar colocar isso no campo, né, da melhor forma possível. Na verdade, se analisar é como um relacionamento, né, Ney? Por que eu falo isso aí? Geralmente, antigamente, você entregava o trabalho pro cara fazer a coisa e acabou. Mas se você analisar hoje, tudo é, como o Ronei falou, tudo é pilares. Você construção de solo não é numa safra que você vai fazer isso aí. Não. É um trabalho de longo prazo. É como relacionamento. Você precisa cuidar do jardim ali, você precisa adubar, você precisa regar, é todo instante. Aí com aquele conhecimento, você acaba, na verdade, tomando uma tomada de decisão muito mais correta, né? Perfeito. Então eu falei da agricultura de precisão, falei da consultoria, né, que são principalmente a consultoria e depois a agricultura de precisão. Temos o setor de pesquisa, que ele desenvolve, ele é a base, sabe? A empresa, eu não vou lembrar de cabeça os números, mas pelo menos lá uns 5% do faturamento dela ela devolve em pesquisa para o produtor que ela assiste. Então, além de todos os investimentos que nós temos que fazer na estrutura de pessoas, né, toda a valorização, equipamentos, veículos, enfim, tudo que nós temos que fazer na parte administrativa, um X percentual, estimado ali em torno de 5%, volta em pesquisa. Então, e quem se beneficia disso é tanto a empresa, mas o produtor também. Sabe? Nós temos que entender que todo mundo, né, é beneficiado quando você tem investimento em desenvolvimento. Aí nós temos outros serviços, projetos de financiamento, né, que é um quarto setor, e tem os outros projetos que hoje estão já saindo, né, de uma fase embrionária e já indo para uma fase de maturação, que seria um grupo de compras, no sentido de alguns produtores terem um pouquinho mais de competitividade, tá? Então a empresa não vende nada, ela só ajuda o produtor... Faz tipo um pool. Exatamente. Ela ajuda o produtor a ser competitivo, né, na compra. Porque às vezes é o mesmo produtor, médio, produtor, sabe, que não tem aquele poder de barganha de escala, ele sofre muito. E a gente tem acompanhado os custos de produção ao longo dos anos, a margem do produtor vem se apertando. Então, cada vez mais, a gente tem que estar olhando. É o tripé da rentabilidade, eu sempre falo, tá? Da sustentabilidade do agro. É custo, você tem que trabalhar com os custos, sim, mas você também tem que olhar a produtividade. Então, quando você olha custo e produtividade, juntos você está olhando custo-benefício. Nós entendemos que o custo-benefício é o mais importante do que tudo. Não é custo e não é produtividade, sabe? Né? Enfim, o dia que adianta eu ter um custo de R$1, por exemplo, e produzir 1,1. Né? Se eu tiver um custo de 1,1 e conseguir fazer 1,4, eu verticalizei meu resultado, eu não precisei ampliar ele horizontalmente, eu consegui ter um resultado muito maior. Às vezes não é necessário isso. Trazendo para o português, claro, é fazer mais com menos. Exatamente, às vezes não é isso também. Às vezes simplesmente no manejo ali, no posicionamento melhor ali, a gente consegue gerar resultado. Mas a base ela tem que ter feito. Sabe? Lembre, sempre tem que ter uma base. Você não vai erguer um prédio de 5 andares se você não tiver um alicerce bem feito, né, Rafael? Todo aquele planejamento para poder chegar lá. E depois, hoje, entre esses projetos, né, com Vant, imagem de satélite, essas coisas estão vindo agregar, sabe? Mas esses são os serviços que a MS Integração presta para o produtor. Hoje, ela começou com em torno lá de 30 mil hectares, mais ou menos 40 mil hectares naqueles primeiros anos. Hoje, nessa safra 22, 23, nós rodamos 430 mil hectares de soja. Caramba. Isso aí representa em torno de 15% da área plantada do Mato Grosso do Sul. Caramba, cara.
E para isso nós estamos com um time de 106 pessoas, mais 112 pessoas dentro da MS Integração para dar suporte com isso. Eu digo para você que cada um tem papel, cada um sabe a importância do teu processo lá dentro. Nós temos as turmas de frentes, que são as turmas que coletam amostra de solo, manuais, como te expliquei, né? Eu fazia essa coleta manual, então eu sei que isso tem um motivo, né? Realmente você ganha um ganho de qualidade ali. Você tem as equipes de escritório, você tem as equipes da consultoria, que estão no campo, pegando todas essas informações em contato com o produtor. Você tem as equipes de pesquisa, que elas estão junto com os pesquisadores, junto com os agrônomos pesquisadores lá, recebendo demandas da diretoria, entendendo o que o mercado está acontecendo e oferecendo também demandas de pesquisa, sabe? Então, a máquina, ela gira com várias frentes, mas sempre com uma sincronia. Nós temos as equipes de escritório, que estão lá todo dia, sabe, buscando permitir que a máquina rode. Então, tem sempre uma questão que quando a empresa começa a crescer, existe sempre, eu já vi isso acontecer em outras empresas, Rafael, não sei se você já viu isso, começa a ter um atrito entre o administrativo e o produtivo e o operacional, sabe? Nós temos que entender o seguinte, que cada um tem seu papel, sabe? Cada um tem seu grau de importância, só que um não pode jamais limitar o outro. Eu trabalhava numa empresa que a gente falava que as mulheres do administrativo eram sempre aquelas mulheres mal amadas, sabe? Desculpa. Mano, cara, essas mulheres muito mal amadas demais, assim, cara. Daí não pode ser ficava assim. aquela briga, né, cara? A gente queria fazer uma festa e as mulheres do administrativo cortavam a verba, cara. Era aquelas mulheres Então você já passou, né, a situação. Tal, Puxa outro encolhe. Um morde, outra sopra. Assim. Esse é um ambiente que a gente gostaria, né, de trabalhar. Então, nós temos que sempre estar olhando lá do outro, né, entender que todo mundo tem um ponto de vista, né? Com certeza. Então, o pessoal que está pagando as contas, né, eles têm que entender que tudo não é custo. Sim. E no final era mal amado mesmo, né? Mas... Enfim. Então a gente, né, cara, a gente trocou uma ideia aí, falou, poxa, tua empresa massa pra caramba, a gente entende que ela contribui muito pra sociedade aqui em Maracaju e pro estado, né, cara? Pô, quando você falou 15% aí do que o estado tá plantando de soja e milho aí, a MS Integração tá aí, né, cara? Por isso tá explicado que eu vou naqueles rincão lá que fala que ninguém chega lá, tá? A MS Integração tá lá. Mas é o seguinte, cara, a gente também gosta de trocar uma ideia, bater um papo aí sobre o que esse cara por trás da MS Integração gosta de fazer quando ele não está trabalhando, né, cara? Então, conta aí pra galera aí, uma coisa que você gosta de fazer, seria um hobby, né, cara? Que você gosta de fazer quando você tem tempo, né, cara? Porque geralmente quem produz muito tem muito tempo, né? É ocioso, vamos dizer assim, né? Sim. Então, hobbies. Primeiro, tá com a família, pegar eles, né, colocar num carro e fugir. Se puder ir para a beira do rio, melhor ainda, pescar. Sempre que tem um tempinho, a gente está indo. Então, a gente criou esse hobby. Esse negócio Mas pega né? peixe ou é só para contar a história? Não, tem bastante história para contar. História tem bastante, viu? Mas sai os peixinhos de vez em quando, sim. A diversão, beleza, que é o que cara manda, né? Outra coisa, né, que a gente, às vezes eu troco essa ideia aqui, a gente vai batendo um papo, porque a internet, cara, sempre vai estar lá, né, cara? Isso é uma coisa que não vai voltar, né? Então vamos avançar um pouquinho no tempo, né, cara? Que isso aqui vai ficar gravado, né? Quem sabe os seus netos vão assistir esse episódio, né? Perfeito. Então, o que o Ronei falaria pro Ronei daqui 20 anos? Como eu disse aí, que seus filhos ou seus netos poderão assistir esse episódio aí. O que eu falaria para mim daqui 20 anos? Isso. Ou para quem puder assistir isso, né? Bom, pessoal, nós conversamos hoje aqui bastante sobre evolução, né? Sobre amadurecimento, enfim, sobre a gente estar entendendo, né, como que a vida avança e que nós precisamos cuidar de nós mesmos, né, das pessoas que estão à volta nossa, todos os dias. Então, todos os dias a gente consegue melhorar como pessoa. E se eu buscar isso, amanhã eu já parto, né, de uma posição ou de uma condição melhor do que eu parti ontem. E eu continuarei buscando melhorar como pessoa, sabe? Entender melhor como as coisas da vida são. Então, se todos os dias a gente puder buscar isso, com certeza lá na frente a gente vai ser, nós todos,
independente de quem for, vai conseguir ser uma pessoa melhor. O mais importante é que isso está na nossa mão. Ninguém vai poder fazer isso por nós, sabe? De buscar, sabe, isso, ser melhor como pessoa, ser melhor como profissional, ser melhor como pai. Mas é uma busca diária. Se todo dia, todas as pessoas do mundo fizerem isso, amanhã, no futuro, a gente vai ter um mundo melhor. Um mundo mais de paz. Legal. Netão, quer lançar alguma pergunta aí, pessoal? Sei que já conhece um pouquinho mais o Ronei, alguma curiosidade dele aí? Aproveitando, na verdade, que a gente está entrando na questão da pessoa do Ronei, eu queria saber de você o que é sucesso para você. O que é sucesso para mim, Neto? Sucesso para mim, ele é um amadurecimento, sabe? É uma harmonia das coisas principais da vida, sabe? Sucesso ele não restringe simplesmente ao profissional. Eu não entendo que sucesso eu possa ser uma pessoa de sucesso, né? Aqui ser uma pessoa talvez que não está olhando a parte familiar do outro lado. Eu não entendo dessa forma. Sucesso para mim, ela é um complemento, né? É uma junção do todo. Então, de novo, né? Sempre caindo nessa linha, mas sucesso é a gente conseguir entender melhor como as coisas são, sabe? E a partir disso, o que está acontecendo em consequência disso não é mais importante, sabe? O mais importante é realmente, né, você conseguir entender que determinadas coisas, sabe, são das pessoas, né? Cada pessoa tem uma forma de ser, sabe? Cada pessoa tem o seu perfil, seus defeitos, suas virtudes, né? Suas limitações, suas capacidades, sabe? O sucesso é a junção de tudo isso, sabe? É você ter a dedicação com aquilo que você faz, é você também ter um amor naquilo que você faz, é ter a mão, né, para aquela pessoa que realmente está do teu lado, entender o lado do outro, sabe? O sucesso é o conjunto, né, da ópera da vida, sabe? Talvez no olhar de alguém aquilo lá seja sucesso, mas quando você está buscando, com toda a simplicidade do mundo, sabe, que você ainda não está no teu grau máximo de evolução e que você ainda tem muita coisa para fazer para melhorar na frente, talvez que sucesso é alguma coisa que um dia a gente pode ter na vida, sabe? E quem sabe um dia a gente chega lá, né? Fala aí, Rafa. Desenterra uma pergunta aí, pessoal aí. Rapaz, você hoje, olhando a sua trajetória, assim, que momento que você falou assim, puxa, agora eu acertei, sabe, assim, tanto como ou, por exemplo, assim, como que esse controle seu, né, do profissional com o pessoal, como mensurar, né, porque é uma dificuldade que eu acho como que todo separa, mundo... né, o pessoal do profissional. Né? E assim, como dar atenção para a família e para o trabalho, né, que a gente vê que você é bem envolvido, né, com a MS, né, que ela te garanto que toma uma carga grande, né? Você hoje consegue fazer esse balanço ou é uma luta? Como que é? Sim, Rafael. Eu já tive pior. Tá? Eu tinha mais dificuldade. Eu tinha muita dificuldade. Lá atrás, realmente, a gente... Desligar ali, né? Não desligava, cara. Chegava a trazer o computador para casa, sabe aquela história, né? Ia 11 horas da noite, dia 24 de dezembro, no Natal, tava mandando e-mail, sabe? Então, eu passei por tudo isso aí que eu acho que muita gente passou também. E a questão que envolve muito como é que uma empresa cresce? Se ela estiver totalmente concentrada em mim, ela vai se limitar a mim. Não pode. Você entendeu? Então eu preciso começar a criar condições para que as coisas aconteçam num grau maior, né, num volume maior, mas que não dependam exclusivamente de mim. Sabe, para isso eu preciso confiar nas pessoas, confiar que as pessoas são capazes, entender que elas precisam também aprender como todos nós aprendemos. Enfim, conseguimos construir um time. Esse time tem um valor que não tem preço para a empresa, e essas pessoas que estão dedicando lá, sabe, realmente elas conseguem fazer a empresa funcionar, sabe, e eu poder também, elas têm que ter a família delas, sabe, eu não posso também simplesmente terceirizar um problema, né, para outra pessoa, não é isso, sabe, mas a gente conseguir construir, pensar, e isso não é da noite para o dia, sabe, a gente tem tempo para isso. A empresa não cresce da noite para o dia, ela vai crescendo aos poucos. Mas se você está com esse olhar, sabe, de que precisa reorganizar e aceitar que nós vamos depender de pessoas para fazer as coisas acontecerem, e estar todo dia buscando essas pessoas ou treinando essas pessoas para poderem complementar aquele trabalho que você não dá conta de fazer sozinho, sabe, lá na frente você vai ter um resultado também. E hoje você consegue desligar? Eu consigo desligar. Eu consigo. Eu não quero me desligar.
sabe? Sinceramente, eu busco não me desligar. Eu tenho tempo para minha família, sim, sabe? Mas eu não quer dizer que eu tenha que estar no final de semana em casa quando tá todo mundo plantando, todo mundo colhendo. Não é isso, sabe? Então, algumas épocas do ano você tem que se dedicar ao agro. O calendário do agro é diferente, né, do calendário, né, da cidade. O dia que chove, você pode ficar mais tranquilo, né? O dia que tá trabalhando, é todo mundo junto. Ah, então por isso você veio chover hoje. Exatamente. Brincadeira. Deixa eu te perguntar outra parada, cara. Então, e que comida que o Ronei gosta aí de comer aí? Vamos supor, final de semana aí com a família aí. É uma pizza, um churrasco, uma buchada, o que é? Você vai me convidar pro churrasco? Eu Vai. vou. Pode ser, Achei cara. que ele ia me convidar agora. Não, churrasco bom, né? Um churrasquinho final de semana com a família, com os amigos. Minhas crianças gostam muito de sushi. Putz, cara, não acredito, velho. Ah, mas como vocês conseguem gostar, mano? Eu não dou conta. Peixe, muito bom. Só ele que Peixinho, não né? gosta. Só ele. Ah, pai, não dou conta, não. Fui com o amanhã- Tamioso, meu amigo Tamioso, fez, cara, na casa dele, com o salmão que veio lá do Canadá, não sei da onde, águas Lá geladas, do Chile, profundas, né? As não melhores sei o coisas. que, cara. R$1.000 um salmão e... E você não dá conta de comer. Não dou conta. O negócio dele é Que suprir coisa, esse né? paquinho. Mas você pega o salmão e dá uma grelhadinha nele assim, ó. Fica quase que uma carne mal passada. É verdade. Cara, Fica muito eu bom. Não sei, mano. Eu gostei de um negócio lá, como que é um de pepino lá, que ela fez lá, com que é o nome? Sunomono. Sinomono, sei lá, Sunomono. É, isso aí. Isso aí eu gostei, é um tempero diferente lá, cara, foi legal. Mas a parte do peixe cru não deu não. Agora, assim, comida igual a da minha esposa, não tem melhor. É, eu acho que ele É. quer fazer uma moral aí, hein, Fez a média. Aproveitou bem, velho. Esse aí, cara, aproveitou bem, cara. Não, tá certo, velho. Pô, se você tá devendo, paga em dinheiro, né? Não fica fazendo média. Não, acho que... Ou para de aprontar, né? Legal, não. Brincadeira. Eu acho que a gente... Você vai entendendo, cara, algumas coisas e você começa a admirar algumas coisas que parecem ser simples, mas aquilo ali tem muita coisa por trás, entendeu? Por exemplo, Exatamente. por que eu falo isso? Porque quando eu chamo, por exemplo, os meninos para tomar um café na minha casa, sou eu que faço café. Entendeu? A comida, ela tem um negócio por trás daquele ambiente. Você não chama qualquer pessoa para sentar na tua mesa. Entendeu? Sim. Então, quando a esposa da gente prepara uma comida, tem todo um detalhe ali atrás. Entendeu? E ainda mais quando a esposa da gente vai ficando mais velha, quer colocar aquelas mesas postas, quer fazer aquelas coisas que a gente às vezes acha que é palhaçada, mas é um cuidado que ela tem, um zelo, cara. É um Entendeu? amor, né? Então, assim, eu aprendi a admirar isso na minha esposa. Vou aproveitar e fazer uma moral também, né? É bobo, né? Entendeu? Então, Tá certo. eu aprendi a admirar aquilo. E às vezes a comida é simples, mas ela tem uma dedicação por trás. Sem E dúvida. quando você senta para comer com a tua família, cara, é um privilégio. Porque hoje você vê o quê? Perdeu a mesa, né, cara? Todo mundo senta e come em lugar separado, come na frente da televisão, ou come com o celular. Ah, E eu todas as refeições que eu faço em casa, para mim, por o fato de a gente trabalhar no agro, eu quase não almoço em casa, né? Então, quando você falou esse negócio da comida da esposa, mexeu comigo. Que eu não tenho quase... praticamente, às vezes, eu tomo café com ela e aí volto pra janta. Volta pra janta. É. Entendeu? E tem muita gente que trabalha nessa área que é assim. E quando tem a oportunidade de jantar com a esposa, Xanzó, que às vezes as pessoas têm que sair de casa, a pessoa que trabalha no campo, sabe, vem para casa no final de semana, ou a cada 15 dias, na época do pega, os próprios profissionais que trabalham no agro, às vezes tem que ficar 2, 3 dias fora, e na rotina, então nós temos sempre um pensamento, né, tem a área do pega, vamos trabalhar. Depois o milho safrinha entrou as últimas aplicações ali, vamos tirar o pé um pouco, sabe, vamos curtir a família, porque realmente nós, agora, né, a hora que nós temos realmente para voltar para eles, né, enfim. Cara, e você já teve algum sonho assim pessoal, tipo uma conquista pessoal de você comprar uma coisa e você, tipo, quando você era moleque e tal, sei lá, vocês falaram que vocês eram meio do game e tal, mas... Ou, sei lá, uma moto, um carro, uma coisa que você desejava muito e aí, tipo assim, você trabalhou e pôde comprar. Você chegou já nesse nível? Sim, com certeza. Na verdade, eu nunca esperei muita coisa, né? Então, não sonhava tão alto assim, né? Mas aquela história, né? Você ter uma Ou condição... uma viagem que você fez. também, tudo. Você gostava, Xandó, pô, na queria- verdade é o seguinte, ó.
Você tocou num assunto bem interessante. Nós temos que trabalhar, né? Temos que ter a família, temos que trabalhar, temos que dedicar como profissional. Mas trabalho não é tudo, sabe? A gente tem que ter um outro lado também. Tá? Pegar tua família, leva para viajar, sabe? Vai para eles, vai para o Rio final de semana com a tua família, leva eles para passear. Então, essas coisas são as recompensas que a gente tem pelo trabalho, né? Pelo profissional como nós somos. E não tem desejo que a gente queira, lógico, com os pés no chão, sabe? E sem exagerar e tal, que a gente não consiga se a gente dedicar para aquilo lá. Então, aquele sonho macro, eu nunca sonhei algo que eu nunca pudesse alcançar, sabe? Eu sempre tive certeza que aonde que eu poderia chegar, sabe? Eu busco aquilo que está no meu alcance. Talvez que hoje eu possa estar desdenhando uma coisa diferente, mas eu não tenho mais necessidade, sabe? Eu não tenho esse, como é que fala, aquela ganância de ter que ir mais longe, sabe? O fato de eu estar aqui com vocês, conversando, já é uma satisfação muito grande, sabe? Eu poder ser convidado, por exemplo, para estar aqui com vocês. Legal. Sabe? Poder colocar um pouquinho para fora, né? As coisas da vida da gente. A gente não precisa de muita coisa. No fundo, a gente não precisa de muita coisa, sabe? Acho que é o Chorão que falou que a vida é simples demais, a gente que complica. Não sei se foi. Não lembro, hein? Mas a vida é simples, mano. Cara, eu tenho vivido isso aí, cara, em alguns ambientes que eu vou, cara. Mano, cara, conheci os caras lá que eu falei pra você lá do assentamento lá, que os caras trabalham lá com... Acho que eu até posso falar aqui do Jaime Basso. Cara, os caras trabalham na planta lá, as 20 hectares dele. Levanta 4 horas da manhã, passa o veneno e vai trabalhar no Jaime Basso. Cara, a simplicidade daqueles caras me constrangeu, velho. Porque os caras são simples com pouco, velho. E eles são felizes, cara. Você vê no rosto do cara que os caras são felizes. Fala, putz, cara. Cara, e o cara faz a gente cair na real e ver que a vida é simples, velho. Entendeu? Então, tipo, eu tenho aprendido isso, sabe? Que às vezes o tempo de qualidade com o teu filho ali, cara, você desenhar, mano, você ficar ali. Às vezes, meu olho tá fechando, cara. Agora ele fala, vamos brincar de cabeleireiro, pai. Vamos desenhar aí, vamos fazer uma parada. Velho, você vai construindo memórias. A minha esposa me ensinou isso. Você tá construindo memórias, cara. E eu era o cara, tipo assim, não, isso aí é bobeira, tal, isso aí não sei o que, não precisa, cara. Quando você vira essa chave, você vai de um extremo pra simplicidade e você volta pra tua casa, você vê que tem uma condição melhor, fala, putz, cara. A gente vai reclamar do quê? Né? Isso, cara. Como não tem um coração agradecido? Exatamente, cara? né? Exatamente. Ô, Netão, lança braba aí, mano. Faz aí aquela resenha do Álvaro Lanza lá e... Eu não consigo fazer o que Você ele não faz. consegue fazer o que ele faz? Não, ali é porque ele explica o porquê, né? Ele é o porquê do porquê, né, Torado? Na verdade, Rony, essa é a nossa última pergunta e ela é a mais importante, né? Porque na verdade aqui o que importa são as pessoas, né? Não o que ela faz, não o que ela se tornou. Aí aqui nós falamos sobre sua trajetória, como é que você iniciou, onde você chegou, questão de família. Mas o café, ele é um lugar onde transforma a vida das pessoas, certo? E aqui no café o que é pautado aqui são valores, princípios e virtudes. Pensando por esse prisma, quem é Ronei Pedroso? Neto, quem é Ronei Pedroso? É uma pergunta bem complexa, na verdade. Tudo que eu contei para vocês até agora aqui é parte de mim, né? Eu estou colocando sentimentos com toda a sinceridade do mundo para fora, né? E isso aí que nós conversamos hoje, é o Ronei Pedroso. Eu, na minha essência, como é que eu penso, né, nas coisas? Eu busco ser, né? Eu tenho consciência de que todo ser humano ele nasce com um grau de ignorância. Sabe, que todos os dias nós lutamos, né, contra nós mesmos, sabe, para poder, né, contra os demônios que estão dentro de nós, para a gente poder ser o melhor, né, entregar uma coisa para a vida. O Ronei é aquela pessoa que ama a família dele, a família está acima de tudo, né, são os grandes valores da vida, né, a nossa família, uma cumplicidade junto com os nossos, uma parceria junto com os nossos amigos. Eu tenho um amor pela minha profissão, sabe, tenho uma satisfação muito grande de trabalhar com as pessoas que eu trabalho, sabe? São pessoas que me ensinaram muito, aprendo todos os dias com todas as pessoas. Chegou nossa secretária de limpeza segunda-feira no escritório, depois das férias, me deu um abraço apertado que não tem preço, sabe? Então, esses são os sentimentos, né, que a gente mais gosta, né? Sentir, poder ver o carinho nas pessoas, né, e perceber que isso são as coisas boas da vida, né, que são as coisas importantes. Mudar, né, assim, com o tempo, né, quando a gente é jovem, a gente não pensa dessa forma, né, mas
Hoje, né, passado aí talvez dos 44 anos, aí daqui para frente, né, a gente pode buscar cada vez mais isso, entender que tem outras pessoas que talvez precisam da nossa atenção, né, precisam da nossa orientação. O Ronei é essa pessoa que busca isso, tá? Busca ser um pouco melhor com ele mesmo, né, menos pior com as outras pessoas, né, não gosta de magoar ninguém. Eu evito muito isso, sabe? Às vezes tem que falar alto com alguém, tem que entrar no estresse com alguém, porque isso não vai resolver nenhum problema pra gente, né? E pelo contrário, muitas vezes a gente não resolve um problema e cria um outro problema. Então, sempre entender, né? Busca entender o lado das outras pessoas, né? Todo mundo tem um ponto de vista. E, enfim, só o resultado de tudo isso que eu tenho vivido até hoje aqui, tô nesse mundo aí, batalhando como todos vocês aí, como todos nós, né? Maravilha. Agora nós vamos, cada um dar suas considerações aí do app aí, e depois você fala o que você achou. Meu amigo Menotinho, estreando no Café Brother de novo aí, o que você achou desse app aí? Dá suas considerações finais. Gostei aí. demais, né? Eu, pelo menos que não sou do ramo do agro, né? A gente só vê de fora, só vê a placa lá da integração em tudo que parte aí onde a gente roda, né? E sim, interessante, né? Ver a trajetória, ver como que tudo aconteceu. E acho que é uma inspiração, né? Para ver que a gente pode crescer muito, né? E fico feliz de estar aqui hoje. Legal, cara. Osmar Neto, considerações finais aí. Cara, eu primeiro vou enaltecer a pergunta que o Menotinho fez, ali, que mudou o rumo do café. A hora que entrou na questão da esposa vir e tudo mais, que o Ronei transformou a vida dele, tal. Cara, isso na verdade, me pegou pesado hoje comigo, hein, cara. E eu saí daqui desconcertado. Tanto é que eu perdi o rumo, a meada do episódio depois aqui. Mas eu acredito que às vezes pode ser Deus falando, né? Através de outras pessoas. E aí mexeu muito comigo nisso aí, cara. E eu tenho certeza que outras pessoas também, né? Que às vezes estão na mesma situação que eu, vai poder também, às vezes, acabar compartilhando esse mesmo pensamento, né? Mas fora isso, né? Eu agradeço aí a sua história, né? Como é que você chegou aqui, o que você fez, né? De onde você surgiu. Teve muito insight bacana aí. Eu acho que nós poderíamos ter explorado muito mais se não fosse o tempo, né? Para não deixar um episódio tão longo, né? Poderia ter falado mais de empreendedorismo, de coisas. Mas eu sei como o termo é curto, eu sei que o básico você falou e falou muito bem feito. E aí, obrigado pela sua história, irmão. Galera, é o seguinte, cara. Mais um episódio que, para mim, faz muito sentido. Eu acredito que Deus colocou esse sonho no meu coração e dos meus amigos para ter o Café Brothers, né, cara? Que são pautados em princípios, né? Mas a gente trouxe para nossa cidade, para nossa região, para o nosso estado e, quem sabe, para o país, para o mundo aí, histórias reais de pessoas reais, né, cara? Então aqui ninguém ensaiou um personagem, decorou um papel, um texto para vir aqui e falar nada, cara. Então esse aqui é a história, é o jogo da vida, né, cara? Entendeu? Foi aquilo que você passou, são as cicatrizes que ficaram, são as marcas de lutas que você venceu, né, cara? E eu acho muito legal isso, de estar aqui nessa mesa, trocando essa ideia, porque as suas vitórias, elas chegam no nível que transbordou para a vida de outras pessoas. Isso faz sentido para mim. Então, traz muito aquilo que eu acredito, na fé que eu acredito, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, né, cara? Então, às vezes, o empreendedorismo, ele transborda nessa forma que você arregaça as mangas e você chega num nível que você pode abençoar a vida de outras pessoas, tanto em conhecimento, consultoria, através do trabalho mesmo, e realizar os sonhos possíveis das pessoas através do trabalho, né, cara? E eu digo que toda a realidade um dia foi um sonho, né? Então a gente, quando arregaça as mangas e acredita que pode realizar, eu falo isso experiência aqui do café, cara, isso era um sonho que tinha no meu coração fazer isso, e eu vejo realmente acontecendo a cada episódio. Fico muito feliz de ter você hoje aqui com a gente, compartilhando as tuas histórias, né? Um cara super simples, né, cara? A gente não se conhecia, né? Cara que às vezes a gente olha a placa lá, pensa que é inacessível, né, Menotinho? Mas chegou aqui e bateu um papo 10 com a gente. Muito obrigado. O que você achou aí do episódio aí com a gente? Hein? 10 a experiência, gente. Muito boa, viu? Muito boa. Eu já venho acompanhando o café, né, há algum tempo e eu confesso assim que é bem interessante você conhecer um pouco das histórias das pessoas, né? E vocês proporcionam isso pra gente que tá lá acompanhando. E cada um tem uma história, tá, gente? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu leão todo dia para matar, né? E
E assim, é bem interessante, sabe? A minha história não é mais difícil que a de ninguém, sabe? A única coisa que eu posso contar é o ponto de vista que eu tenho daqui para lá, sabe? É isso que eu posso falar para vocês. E como que eu tenho encarado todas essas questões boas e difíceis da vida. Eu não tenho nenhuma dificuldade nenhuma na vida hoje, eu não falo que as coisas são difíceis. São difíceis se eu fraquejar, sabe? Então aí sim eu vou começar a ter um pouquinho mais de dificuldade, mas enquanto eu estiver encarando de frente os desafios, tentando agir ou pensar de uma forma que realmente consiga superar esses desafios, eu vou lá na frente conseguir superar eles. Um ponto que faltou, que eu gostaria de mencionar, um dia minha mãe falou para mim assim, todos os problemas que eu passei, não só uma fasezinha da vida, né, que eu passei um pouquinho de dificuldade, minha mãe olhava assim para mim e falou assim, meu filho, parece que você está buscando a felicidade. Sabe, tenha consigo mesmo que a felicidade não é algo que um dia você vai encontrar. A felicidade, ela está aqui hoje junto com você, sabe? Basta você entender que você é uma pessoa feliz, sabe? E, portanto, seja feliz, não queira ser uma pessoa feliz. Então, Que são massa, umas coisas cara. interessantes da vida, tá? Muito bom. Perfeito. Galera, o que o nosso convidado merece? Salva de palmas, né? Obrigado, gente. Obrigado pra vocês aí, viu? Valeu, galera. Estamos encerrando, né, o nosso episódio. Obrigado. viu? Siga a gente nas redes sociais aí. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. E vai ter aqui um QR Code para fazer a doação aqui para nossas associações, que nós esquecemos hoje. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Até mais.